Sabe aquela cena clássica? Um pequeno pincher com o peito estufado, latindo com toda a força para um cachorro que parece 10 vezes maior? Pois é, a gente vê isso e fica se perguntando de onde vem essa coragem toda? Parece que eles nasceram com um manual de como ser um leão no DNA, não é mesmo? É justamente essa energia, essa audácia que me fascina e que eu quero compartilhar com você hoje. Não vamos falar apenas de fofura, embora seja impossível não se encantar. Mas vamos desvendar a ciência por trás dessa atitude gigante. Imagine comigo, um filhote ainda desajeitado, mas com um olhar que diz: eu não levo desaforo para casa. É uma verdadeira demonstração de autoconfiança que nos desafia a pensar sobre o que realmente molda o comportamento de um animal. Prepare-se para uma viagem que vai além da aparência, mergulhando nos mistérios da genética e da psicologia canina. Vamos juntos desmistificar a razão pela qual esses pequeninos conquistam nossos corações com tanta bravura, provando que a bravura não tem tamanho, tem atitude. Você já sentiu aquela admiração genuína ao observar um animal que, apesar do tamanho, exala uma força interior impressionante? É exatamente essa sensação que me inspira a te convidar para explorarmos juntos o universo dos pinchers. Pense em um daqueles momentos em que você se depara com algo inesperado, uma característica que desafia completamente sua percepção inicial. É assim que me sinto ao pensar na personalidade desses cães. Eles nos mostram a cada latido, a cada postura firme, que o tamanho é apenas um detalhe quando a alma é maior. A curiosidade me move a entender as engrenagens que fazem essas pequenas máquinas de coragem funcionar. Será que é algo que eles trazem desde o nascimento, programados para serem assim? Ou há algo mais na forma como são criados, na maneira como interagem com o mundo que amplifica essa bravura? Vamos buscar essas respostas, entendendo que cada filhote carrega consigo uma história única, escrita em seu código genético e moldada pelas experiências de vida. É quase como se eles fossem pequenos guerreiros em miniatura, prontos para defender seu território, sua família, seu espaço, com uma garra que impressiona. E quando digo impressiona, eu quero que você sinta isso em você agora. Essa faísca de "Uau, como ele faz isso?". A ideia aqui não é apenas apresentar fatos, mas sim te transportar para dentro dessa energia contagiante. Imagine closes nos olhares penetrantes, nas orelhas sempre atentas, capturando cada detalhe do ambiente. Vamos usar a tecnologia, as animações simples e diretas para traduzir a complexidade da ciência em algo acessível e fascinante. Pensem como um pequeno gesto de um pincher pode ter um impacto tão grande em quem o observa, nos fazendo questionar nossas próprias limitações e a força que reside em cada um de nós. Aprofundar nesse tema é, de certa forma, um convite à autodescoberta. Agora respire fundo e sinta essa energia vibrante. Estamos prestes a embarcar em uma jornada onde a ciência se encontra com a emoção. Pense em um daqueles momentos em que você se surpreende com a capacidade de superação de alguém e multiplique isso pela determinação de um pincher. Essa é a essência do que vamos descobrir. Vamos desvendar os segredos genéticos e psicológicos que explicam a autoconfiança incomum desses cães. Não se trata de magia, mas de biologia e comportamento explicados de uma forma que você nunca viu. É uma oportunidade única de conectar o fascínio que eles nos causam com o conhecimento que comprova essa personalidade marcante. Agora, respire fundo e sinta essa energia vibrante. Estamos prestes a embarcar em uma jornada onde a ciência se encontra com a emoção. Pense em um daqueles momentos em que você se surpreende com a capacidade de superação de alguém e multiplique isso pela determinação de um pincher. Essa é a essência do que vamos descobrir. Vamos desvendar os segredos genéticos e psicológicos que explicam a autoconfiança incomum desses cães.
Não se trata de magia, mas de biologia e comportamento explicados de uma forma que você nunca viu. É uma oportunidade única de conectar o fascínio que eles nos causam com o conhecimento que comprova essa personalidade marcante. Prepare-se para ver o mundo através dos olhos de um pincher e, quem sabe, descobrir um pouco mais sobre a força que existe dentro de você também. Essa é a nossa promessa, uma exploração cativante que mudará a forma como você enxerga essas pequenas feras. Sabe quando você olha para um pincher e ele parece ter a mesma coragem de um Rottweiler gigante? Aquela energia toda, aquele olhar que diz, pode vir, eu tô pronto. Pois é, a gente vê isso e se pergunta, como um cachorrinho tão pequeno consegue ter uma atitude tão grandiosa? É como se ele tivesse sido programado com um manual secreto de bravura, não é mesmo? Eu fico impressionado com essa dualidade, essa mistura de fofura com uma confiança que desafia qualquer expectativa. A gente imagina algo delicado e, de repente, aparece um mini leão pronto para defender seu mundo. É essa faísca de "Uau, de onde vem isso?" que me deixa curioso e, confesso, um pouco maravilhado. Já parou para pensar que essa atitude imponente pode ser a chave para entender não só os pinchers, mas talvez um pouco de nós mesmos? É fascinante como a natureza cria essas personalidades tão marcantes. Imagina só, um filhote dando um latido que assustaria até um cachorro muito maior. Que tipo de programação, que tipo de história está por trás dessa coragem toda? Será que é algo que vem de berço, escrito no código genético desde o primeiro dia? Ou será que o ambiente, as experiências, moldam essa bravura de um jeito único? A verdade é que há muito mais por trás desses olhos atentos e dessas orelhas sempre alertas do que a gente pode imaginar à primeira vista. É como se eles carregassem dentro de si uma força que não se mede em centímetros. Uma energia que pulsa, que se manifesta em cada movimento, em cada latido. Essa autoconfiança gigante em um corpo tão pequeno nos faz questionar: será que o tamanho realmente importa quando se tem uma alma de campeão? A gente fica na expectativa, querendo desvendar esse mistério, entender a origem dessa bravura que cativa tanta gente. Aquela sensação de que há algo mais, algo profundo a ser descoberto, é exatamente o que vamos explorar juntos. Prepare-se, porque o que vamos revelar pode mudar completamente a forma como você enxerga esses adoráveis e destemidos companheiros. Sabe quando você vê aqueles vídeos na internet de um filhote de pincher latindo para um Doberman ou para qualquer cachorro que seja um gigante perto dele e você pensa, gente, de onde vem essa coragem toda? Pois é, eu também fico assim. É como se eles tivessem uma dose extra de adrenalina ou um chip de leãozinho implantado desde o nascimento. É genuinamente empolgante observar essa autoconfiança que parece não ter limites. E o mais legal é que essa energia toda não é à toa, tem uma explicação super interessante por trás disso, algo que eu quero muito compartilhar com você agora. Prepare-se para uma viagem que vai te fazer ver esses pequeninos de um jeito totalmente novo, quase como se desvendássemos um segredo guardado a 7 chaves pela própria natureza. Pense comigo, você está lá, tranquilo, e de repente surge um pequeno furacão de latidos e determinação. É quase um convite para a reflexão, né? Como é que algo tão pequeno pode emanar tanta força e convicção? Essa curiosidade me pegou de jeito e eu fui investigar. A verdade é que a genética tem um papel gigantesco nisso. Há estudos que apontam para certas predisposições comportamentais que foram moldadas ao longo do tempo. E o pincher, com toda a sua história, carrega essa herança. Não é simplesmente ser bravo, é uma complexidade de fatores que criam essa personalidade tão marcante. Já parou para pensar que essa atitude imponente pode ser a chave para entender não só os pinchers, mas talvez um pouco de nós mesmos? É fascinante como a natureza cria essas personalidades tão marcantes. Imagina só, um filhote dando um latido que assustaria até um cachorro muito maior. Que tipo de programação, que tipo de história está por trás dessa coragem toda?
Será que é algo que vem de berço, escrito no código genético desde o primeiro dia? Ou será que o ambiente, as experiências, moldam essa bravura de um jeito único? A verdade é que há muito mais por trás desses olhos atentos e dessas orelhas sempre alertas do que a gente pode imaginar à primeira vista. É como se eles carregassem dentro de si uma força que não se mede em centímetros. Uma energia que pulsa, que se manifesta em cada movimento, em cada latido. Essa autoconfiança gigante em um corpo tão pequeno nos faz questionar: será que o tamanho realmente importa quando se tem uma alma de campeão? A gente fica na expectativa, querendo desvendar esse mistério, entender a origem dessa bravura que cativa. Vamos mergulhar um pouco nesse universo, entendendo que cada latido, cada postura é uma manifestação de algo muito maior, algo que vem de dentro. E essa coisa maior que impulsiona o Pinscher é algo que a gente consegue sentir no ar, sabe? É uma energia que contagia. Imagina um palco e o Pinscher entra como a estrela principal, com um olhar que fala: eu vim para ficar e para mostrar do que sou capaz. É essa a sensação que quero que você tenha ao pensar neles. A psicologia por trás desse comportamento é riquíssima e a gente vai explorar isso de forma bem leve e descontraída. Vamos pensar em como as experiências iniciais, a socialização e até mesmo a forma como eles percebem o mundo ao redor podem amplificar essa bravura inata. Não é só instinto, é uma combinação poderosa que faz com que eles se destaquem. Só que tem um detalhe que ninguém te contou ainda e que vai te deixar ainda mais intrigado. A forma como a gente, como humanos, interage com eles pode reforçar ou modificar essa autoconfiança. Sim, a nossa percepção e as nossas ações têm um impacto direto. É como se eles fossem pequenos espelhos, refletindo a nossa própria maneira de encarar os desafios. Essa conexão é o que torna tudo ainda mais fascinante. O que eles nos ensinam vai muito além do que a gente imagina. É uma aula de resiliência e de como encarar a vida com otimismo e uma pitada de audácia. E isso é só o começo da nossa jornada. E aí, pensando naquele filhotinho de Pinscher que parece que nasceu com um escudo invisível e uma armadura de coragem? Pois é, a gente observa isso e se pergunta: será que eles sabem que são pequenos? Ou eles simplesmente não se importam com o tamanho e vão com tudo? É exatamente essa discrepância que me fascina. Você já sentiu aquela pontadinha de admiração genuína quando vê alguém, apesar das limitações óbvias, superando todas as expectativas com uma atitude arrojada? Imagina aquela cena, um Pinscherzinho todo decidido, latindo para um labrador que é praticamente 3 vezes o seu tamanho? É quase cômico, mas ao mesmo tempo tem uma profundidade que a gente não consegue ignorar. Essa determinação toda, essa falta de medo que parece inata, é o que a gente vai começar a desvendar agora. Pense em como a vida nos apresenta desafios, e alguns de nós, por mais que o mundo diga "você é pequeno demais para isso", simplesmente vão lá e fazem. Os Pinschers fazem isso com uma naturalidade que desarma qualquer um. É como se eles tivessem um radar interno que ignora a escala das coisas e foca apenas na essência, a vontade de ser, de defender, de existir plenamente. E essa característica que a gente tanto admira não veio do nada, sabe? É um conjunto de fatores que se entrelaçam de uma forma muito especial. Vamos pensar na genética como a base dessa fortaleza. Há algo no código genético desses cães que os predispõe a uma confiança que desafia a lógica. Eles não parecem ponderar os riscos da mesma forma que outros animais, ou talvez até nós mesmos. Agora, se a gente pudesse dar um zoom nesse comportamento, a gente veria que não é só ser bravo por ser bravo. Tem uma inteligência sutil ali, uma percepção aguçada do ambiente. Eles são atentos, observadores, e essa capacidade de ler a situação talvez seja uma ferramenta que eles usam para compensar o tamanho. É como se eles dissessem: eu posso não ser o maior, mas eu sou o mais esperto, o mais atento, e vocês vão me notar, né? E a gente nota, né? A gente se encanta com essa vivacidade, com essa forma particular de se expressar. É uma lição de vida em miniatura, nos mostrando que a força de vontade e a autoconfiança podem moldar a nossa percepção do mundo e a forma como o mundo nos percebe.
E sabe o que é mais incrível nisso tudo? Essa característica, essa aura de mini-leão, pode ser influenciada por como nós interagimos com eles desde filhotes. Sim, a nossa própria admiração, o nosso carinho e a forma como os incentivamos a serem confiantes, tudo isso pode potencializar essa força interior. É como se eles se espelhassem em nós, e quando veem em nossos olhos a mesma admiração que sentimos por eles, essa confiança só cresce. Pense nisso, eles nos ensinam a ser destemidos, e nós, sem querer, os ajudamos a refinar essa habilidade. É uma troca poderosa, uma conexão que vai muito além do simples afeto por um animal de estimação. É um aprendizado mútuo, uma dança de personalidades que nos mostra que o tamanho, de fato, é apenas um detalhe quando a atitude é de campeão. E agora, lembra da pergunta lá do começo? A resposta é ainda mais impressionante do que parece, não é mesmo? Você não vai acreditar no que eu descobri sobre a origem dessa bravura toda dos pinschers. Sério, prepare-se para ter sua mente explodida. Muita gente acha que é só porque eles são pequenininhos e precisam compensar, né? Mas a verdade é que a ciência explica isso de um jeito muito mais fascinante. Eu fiquei obcecado em entender de onde vinha essa energia toda, essa atitude de gigante em corpo de miniatura. E a resposta é tão profunda, tão enraizada na história e na genética deles, que você vai querer contar para todo mundo. Fique comigo até o final, porque a revelação sobre o que realmente molda esses pequenos leões vai te deixar de queixo caído. E olha, se você já está gostando desse mergulho nas curiosidades caninas, já se inscreve agora no canal para não perder nada. De onde você está assistindo esse vídeo? Comenta aí para eu saber. E a promessa é séria. No final, eu vou te contar algo que muita gente, acredite, nunca imaginou sobre esses peludinhos. Lembra que eu comecei falando sobre a coragem surpreendente deles? Pois é, a gente desvendou que essa bravura toda não é só fachada. Tem um fundo genético e comportamental que explica tudo. Não é só o instinto de proteção ou a necessidade de se impor. É uma combinação de fatores que foram moldados ao longo de gerações, fazendo com que eles acreditem firmemente no seu próprio potencial, independentemente do tamanho. Eles parecem ter essa autoconfiança quase inata, como se tivessem sido programados para acreditar que são os maiores e mais corajosos do pedaço. E essa crença, essa força interior, é o que realmente faz toda a diferença. É um lembrete poderoso de que a nossa percepção de nós mesmos pode ser uma das ferramentas mais potentes que temos. E aí, você já tinha parado para pensar em como a gente interage com eles desde filhotes pode reforçar essa característica incrível? Sim, o nosso carinho, a nossa admiração, a forma como nós os encorajamos a explorar o mundo, tudo isso alimenta essa chama interior. Eles são mestres em espelhar a confiança que depositamos neles. É uma via de mão dupla fascinante. Eles nos ensinam a sermos mais destemidos, a acreditarmos em nosso próprio valor. E nós, por nossa vez, ajudamos a polir essa joia rara que é sua autoconfiança. Essa troca é o que torna a relação com eles tão especial e educativa. Eles são, de certa forma, nossos pequenos professores de vida, nos mostrando que o tamanho, realmente, não define o alcance dos nossos sonhos ou a nossa capacidade de defender aquilo que amamos. E falando em aprender, pensa no próximo tema que vamos explorar juntos. Você sabia que a maneira como um pinscher se comunica pode ser mais complexa do que imaginamos? Será que os latidos deles têm significados que a gente ainda não decifrou completamente? Se você ficou curioso com essa ideia, se prepara para o próximo vídeo! Esse foi mais um mergulho nas curiosidades que nos encantam e eu já adianto, o que vem por aí vai te deixar com a boca aberta. Um abraço e até a próxima!